Eclesiastes, capítulo 3, dos versos 9 ao 15. E a gente vai ler toda a porção. O texto sagrado diz: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Eu tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri então que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, nós clamamos a Ti nesse momento. Pedimos ao Senhor por clareza e entendimento da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, apesar de mim, da minha pequenez. Usa esse momento, Senhor, para plantar semente que frutifica no coração dos meus irmãos e no meu coração. E que o Teu nome seja glorificado no culto que nós prestamos ao Senhor, na palavra que é pregada e ouvida nessa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no filme Clique, um filme relativamente antigo, mas que boa parte dos irmãos já deve ter assistido, Adam Sandler interpreta Michael Newman, um jovem arquiteto que tem muita dificuldade de dividir o tempo entre trabalho e família. Na verdade, sempre que existe um conflito entre a sua profissão, o seu tempo na empresa e o tempo com os seus filhos e sua esposa, o trabalho vence, o trabalho ganha. E não bastasse esse conflito que já existe no coração dele, ele ganha um controle remoto do universo. Com esse controle ele pode avançar, pausar e dar play na vida, no momento em que ele quiser. E no início parece ser muito útil. Por exemplo, ele pode pular o trânsito que ele pega todos os dias para ir para o trabalho. As discussões que ele tem com a esposa, simplesmente avançar em um piscar de olhos. Tomar um banho gelado de manhã, não precisa mais. E aí ele percebe que até mesmo o trabalho árduo que ele exerce todos os dias, ele pode avançar para um momento em que ele terá uma promoção, para quando ele crescerá na empresa. E ele faz isso, achando que isso aconteceria em pouco tempo. Mas quando ele avança, de repente ele está 1 ano no futuro. Muita coisa aconteceu nesse 1 ano. Problemas no seu casamento, seus filhos cresceram, coisas que ele nem viu, passaram e ele não pôde aproveitar. E aí ele avança mais uma vez, para quando ele se tornar dono da empresa, sócio majoritário, quando ele for muito bem sucedido, porque o seu desejo é esse, é crescer na carreira. E ele avança 10 anos agora. E 10 anos à frente, apesar de estar bem sucedido, o seu casamento acabou. Seus filhos estão solitários, sozinhos, desamparados. E mais uma vez, um longo período se passou e ele nem sequer viu. A gente não tem esse tipo de controle nas nossas vidas. Um controle que faz a gente avançar no futuro. Graças a Deus. Porque todos nós usaríamos da pior forma possível. Porém, o tempo por si só já é muito rápido. Ele nos persegue de forma veloz. Nós sabemos disso. Num piscar de olhos, os nossos filhos crescem. Num piscar de olhos, as férias acabam. Os bons momentos passam. A juventude tem fim. É tudo muito
rápido. E é frustrante isso. É frustrante ver o quão rápido a vida é. Para usar o termo de Salomão aqui em Eclesiastes, a vida é como vapor. É tudo muito depressa. Mas o tempo está sob as mãos de Deus, é o que nós aprendemos na semana passada. O Senhor estabeleceu um tempo para cada coisa que existe. Ele é soberano sobre o tempo, Ele controla o tempo. E isso deveria nos trazer certo alívio, confiança, esperança. Mas também é algo angustiante de se ouvir. Saber que você não tem controle de absolutamente nada. Não tem controle sobre o tempo. Ele escapa das suas mãos. Não é algo tão fácil de digerir. E depois então de olhar para o tempo de cada coisa, depois de estabelecer os tempos que Deus controla, agora o pregador Coelete vai falar sobre o nosso tempo. Qual é o tempo do homem? Qual o tempo que nos cabe? Só um. O presente. O hoje. Nós não conseguimos segurar o passado, ele vai embora rápido demais. Nós não conseguimos antecipar ou controlar o futuro. Ele está muito longe. E o tempo que o Senhor nos deu é só o presente. Então nós vivemos nessa intersecção entre o tempo e a eternidade agora. Presos, limitados, por assim dizer, no dia de hoje. E então, Salomão, o pregador, vai nos ajudar aqui a entender o que nós devemos fazer no dia de hoje. Se não temos controle do futuro nem do passado, se não somos como Deus, que escolhe o tempo para cada coisa, que estabelece o tempo para cada coisa, se de fato estamos limitados e submetidos ao presente, o que nós devemos fazer no tempo presente? E eu queria oferecer 4 respostas da nossa atuação no tempo presente. Dos versos 9 ao 10, o pregador vai nos dizer que no tempo presente nós devemos trabalhar. No verso 11, ele vai nos dizer que nós devemos ansiar. Nos versos 12 e 13, ele vai nos dizer que nós devemos nos alegrar. E nos versos 14 e 15, ele vai nos dizer que no tempo presente nós devemos temer. Mas vamos por partes. Versos 9 e 10. Primeiro verso 9. O que ganha o trabalhador com o seu esforço? O que nós ganhamos com todo esse trabalho, se Deus já estabeleceu tudo? Vai mudar de fato alguma coisa o que nós fazemos dia após dia? Porque a vida se desdobra sob a determinação divina, nós sabemos. Nós não escolhemos nascer e, via de regra, não decidimos morrer. O tempo do cultivo e o tempo da colheita também não são determinados por nós. As alegrias e tristezas muitas vezes nos tomam de forma repentina. Então, afinal de contas, se tudo é designado por Deus, para que fazer o que nós fazemos? Para que acordar a cada manhã? Para que se cansar tanto, se Deus é soberano sobre todas as coisas? E então, Coelete conclui, verso 10. Eu vi a tarefa que Deus impôs aos homens para que se ocupem com ela. Em algumas versões, queridos, nós lemos aqui a tarefa que Deus impôs aos homens para com ela os afligir. E ainda outras versões nós lemos o fardo que Deus impôs aos homens. O que nos leva erroneamente a entender que o trabalho é em si uma maldição. Um fardo pesado que nós precisamos carregar. Mas é muito provável que a NVI traduza melhor o sentido desse texto. Como nós lemos,
a tarefa que Deus impôs ao homem para que se ocupe com ela. É quando você vai responder um questionário e coloca lá a sua ocupação. O que você faz, com o que você se ocupa. A ideia no original é uma responsabilidade que Deus nos dá. Uma tarefa para tomar o nosso tempo, para nós nos ocuparmos com ela. Todavia, de fato, Salomão está dizendo que essa ocupação, ela traz certa canseira. Ela aflige em alguma medida. Não porque o trabalho é ruim, não porque a nossa ocupação em si seja um fardo, mas por duas causas. A primeira, o pecado original. Ele trouxe espinhos e ervas daninhas ao nosso labor. O nosso trabalho ainda é bom. O que nós fazemos, e talvez você experimente isso, ainda é prazeroso em alguma medida. Mas agora, o que nós colhemos de bom vem acompanhado e misturado com muitos espinhos por causa do pecado. A segunda razão para às vezes o trabalho parecer uma canseira é a nossa ansiedade e falta de confiança em Deus. Ora, se nós trabalhássemos da forma que Deus ordenou, 6x1, trabalhar e descansar, com equilíbrio, no tempo certo, nós nos cansaríamos menos. Seria menos frustrante. O problema é que por causa da nossa ansiedade, por vezes por causa da nossa ganância e falta de confiança em Deus, nós trabalhamos mais do que deveríamos. Desesperadamente, nós queremos acumular, juntar. E esse é o clamor do mundo para nós que somos jovens. Trabalhe o máximo possível hoje. Junte o máximo possível hoje. Corra atrás hoje. E quando você não tiver mais forças, nem energia, você vai desfrutar alguma coisinha do que você juntou. O trabalho então se torna de fato, queridos, um fardo que nós nem deveríamos carregar. Nas palavras de Jesus, registradas em Mateus capítulo 6, quem de vocês pode com todo o esforço, com toda a preocupação, acrescentar uma hora que seja a sua vida? Será que esse trabalho pesado e árduo vai realmente trazer para você tudo o que você quer? E é talvez como nós estamos nos sentindo hoje, sobrecarregados, com um fardo. O trabalho se tornou nossa aflição. E quando vai chegando o fim do mês, quando as contas começam a se acumular, quando nós olhamos para as dívidas, isso só piora. É mais ansiedade, é mais trabalho, é menos sono, é menos tempo de qualidade com a nossa família, é menos tempo de devocional, menos tempo com o Senhor. Porque nós precisamos trabalhar, garantir o futuro. Aflição, fardo. Por que nós não confiamos no que o Senhor Jesus nos disse em Mateus 6? Que o Senhor cuida de nós. Se Ele veste os lírios do campo, que acrescenta o Senhor Jesus, nem Salomão em toda a sua majestade se vestiu assim. Se Ele alimenta os pássaros a cada dia, Ele não vai cuidar de nós? Como nós oramos aqui agora há pouco, Ele não é o nosso pastor que não deixa nada nos faltar? Por que ficar ansiosos? Por que tomar esse fardo para nós? Nós não precisamos disso, irmãos. Se alivie, jogue esse fardo fora. Eu não estou dizendo para você abandonar o seu emprego, desistir de trabalhar, longe disso. Mas trabalhar a cada dia. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olhe para hoje. Faça o seu melhor hoje.
Trabalhe o quanto puder hoje. Mas quando o fim do dia chegar, deite a sua cabeça no travesseiro e durma confiando em Deus, em paz. Adormeça rápido, porque você confia como um crente que o Senhor está cuidando de você. Que enquanto você dorme, Ele trabalha para cuidar de você. Quando o dia de amanhã chegar, se o Senhor quiser, Ele trará novas oportunidades. Ele trará um pouquinho mais de trabalho. Ele trará formas de você obter sustento nessa vida. Mas deixa o dia de amanhã para amanhã. Aqui a sabedoria. É isso que Qohelete está tentando nos transmitir. Eu gosto muito, queridos, de como a lei mosaica, ela estabelece a forma de pagamento do salário. Lá em Deuteronômio capítulo 24, nós lemos: paguem-lhe o seu salário diariamente antes do pôr do sol, pois o trabalhador é necessitado e depende disso. Eu não quero fazer aqui, obviamente, uma doutrina sobre como nós devemos pagar ou receber o nosso salário. Mas eu acho que nós temos material suficiente aqui para entender como Deus quer que a gente viva em relação ao nosso trabalho e ao nosso sustento. Ele deseja que você trabalhe hoje. Ele deseja que você faça o seu melhor aqui, hoje, no tempo presente. Mas Ele não quer que você passe a noite sem dormir, pensando nas contas a pagar, desesperado, sem confiança, porque o fim do mês está próximo, porque o dia 5 já está chegando. Não é isso que o Senhor deseja para nenhum de nós. Então não. Esse trabalho não vai acrescentar mais um dia à vida de vocês. Esse trabalho desesperado, louco, insano. Trabalhe um dia de cada vez. E como filho, se lembre que o seu Pai Celestial, que está nos céus, está olhando por você, cuidando de você, não deixando faltar nada a você. E particularmente, queridos, eu tenho desfrutado disso. Parece muito fácil falar, mas eu posso dizer que é a minha experiência pessoal, da minha casa. Tanto eu quanto minha esposa somos autônomos. Dependemos literalmente do trabalho de cada dia. E às vezes é muito difícil esperar pelo dia seguinte, pelo mês seguinte. Eu posso dizer a vocês que nos últimos 3 meses, o sustento do Senhor chegou no último segundo. Mas chegou. Não deixa de chegar. E experimentar isso pode ser, sim, difícil. Mas quando nós vemos o cuidado de Deus sobre nós, quando a gente entende que mesmo apesar das nossas incapacidades, o sustento chega à nossa vida, a gente vê o cuidado de Deus, nada nos falta. Quando nós vivemos isso, queridos, isso é muito bom. Isso é muito bom. E é um alívio perceber que o Senhor cuida de nós. Então no dia de hoje, trabalhe. Mas não só isso. Em segundo lugar, Qohelete nos diz que no tempo presente nós devemos ansiar. Verso 11. Aqui, o pregador está começando a entrar na perspectiva divina. Primeiro, ele reconhece que o que Deus faz é apropriado. Tudo que Deus fez é apropriado. Em algumas versões, talvez na sua, e no original, a palavra mais adequada aqui é belo ou formoso. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. E eu acho isso muito interessante, por quê? O pregador não está olhando aqui para as obras de Deus de forma funcional apenas, utilitária, do tipo, tudo que Deus faz serve. Tudo que Deus faz é útil. Não é isso o que o pregador está dizendo. A perspectiva dele é estética.
O que Deus faz é muito bonito no seu tempo. Às vezes não parece ser útil, do tipo o sofrimento que sobrevém a nós em alguns momentos. Ou o quanto demora entre o plantio e a colheita. Essas coisas não parecem tão funcionais. Na nossa perspectiva, o que nós queremos fazer? Acelerar tudo. O áudio do WhatsApp, o vídeo do YouTube, as nossas próprias vidas, porque nós achamos que funcional é aquilo que é rápido. Longe disso, o pregador está dizendo que o que Deus faz é belo, formoso, é muito bonito, nos faz contemplar, cair o queixo. A gente olha, por exemplo, para as ondas do mar, com os seus sons diferentes a cada tempo. A gente nem consegue entender muito bem como aquilo acontece. Ou o nascer do sol, o pôr do sol. Essas coisas são belas em seu devido tempo. E na nossa vida também acontece assim. Por mais que a gente não queira, por mais que a gente queira evitar alguns momentos, por mais que a gente queira evitar alguns tempos e períodos, tudo que Deus faz é formoso, é belo. E o pregador continua no verso 11: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. A ideia de beleza se conecta ainda com o restante desse verso. Aliás, um dos meus versos favoritos da Bíblia. Deus também pôs no coração do homem a eternidade. Primeiro, irmãos, isso nos nivela, a todos nós, não só crentes, mas a todo ser humano, qualquer indivíduo neste planeta, nascido de mulher, tem eternidade no seu coração. Seu coração é cheio de eternidade, anseia pela eternidade. E por isso, nada consegue nos satisfazer definitivamente nessa vida. Um ponto curioso e necessário de se observar é que a palavra-chave aqui, eternidade, em algumas versões é traduzida como mundo, uma extensão de infinitude espacial. Em outras versões é traduzida como sempre ou para sempre, em outros textos também, como uma extensão de infinitude temporal. Mas a ideia aqui não é apenas uma coisa ou outra. Como se Deus colocasse no nosso coração um anseio pelo mundo inteiro, ou como se Deus colocasse no nosso coração um anseio por todo o tempo, pelo passado, pelo presente ou pelo futuro. Eternidade aqui representa algo transcendente, algo que supera a natureza, que supera a matéria, que vai além daquilo que é conhecido. Nós temos um anseio por algo que nós nem descobrimos, vimos ou ouvimos. O que nós queremos é algo além. Essa é a ideia de eternidade aqui. Eu aprendi uma palavra recentemente que pode ajudar a gente a entender isso. A palavra é borealidade. Se você quiser, você anota. Algumas pessoas talvez vão querer tatuar depois disso. Borealidade. Essa palavra vem da palavra boreal, aquela que dá nome às luzes do norte, às auroras boreais. Boreal significa aquilo que está ao extremo norte. Aquilo que está no hemisfério norte. E C.S. Lewis usa ou cunha essa expressão para se referir a uma sensação, um anseio que todos nós temos, um anseio agridoce, arrebatador, que ao mesmo tempo nos assusta e nos alegra. C.S. Lewis diz que ele tem essa sensação de borealidade, por exemplo, uma noite de frio, no inverno, quando ele olha para as estrelas no céu, quando ele sente a brisa suave do vento em árvores banhadas pela lua, e por aí vai. É aquela sensação nos momentos
preciosos da vida, quando os nossos maxilares vão para baixo. Numa noite de lua cheia, por exemplo, ou numa manhã de sol, quando vemos o céu rosa, ou durante o dia, quando ele vai mudando de cor. Ou quando você, que é pai ou mãe, vê seu filho falando pela primeira vez ou andando pela primeira vez. Aquela sensação quando no meio de uma música parece que aquela nota, aquele verso encaixou perfeitamente e você até arrepia. Aquela sensação quando você vê uma cena épica de um filme. Essa é a sensação de borealidade. É quando alguma coisa dentro de você te faz sair desse mundo. E por algum instante, você realmente entende que há algo a mais. Há algo além. Eu não preciso nem perguntar, irmãos. Todos nós nos sentimos assim, uma vez ou outra. E é isso que o pregador quer nos mostrar aqui. Que nesse mundo nós temos muito o que contemplar, mesmo que a gente não entenda. Esse anseio pela eternidade, essa borealidade colocada no nosso coração por Deus, não pode ser ignorado. Pelo contrário, nós precisamos alimentar esse anseio. Quando eu era pequeno, existia o biotônico Fontoura, vocês lembram disso? Servia para abrir o apetite de criança que não queria comer. Eu nem sei se funcionava. E graças a Deus, eu nunca precisei. Mas meu irmão precisou por um tempo. Não queria comer de jeito nenhum e meus pais davam a ele, biotônico Fontoura. Esse anseio pela eternidade no nosso coração serve para isso. Abrir o nosso apetite espiritual. Nos fazer ter mais desejo pela eternidade. Quando a gente então contempla as obras do Senhor aqui, quando a gente vê a sua marca registrada nos céus, no mar, nas árvores de um campo, no nosso irmão, no nosso casamento, nos nossos filhos, em bons filmes, em boas músicas, em um museu, quando nós olhamos para essas coisas e nós suspiramos, nós fazemos isso porque o nosso apetite está se abrindo. E aí é normal que depois você se sinta um pouco insatisfeito. Do tipo, foi muito bom, mas acabou muito rápido. Essa sensação me trouxe alegria, mas ela já se foi. Porque de fato, queridos, as coisas que existem aqui, por mais que abram o nosso apetite, não conseguem sustentar a nossa fome. Não conseguem nos alimentar, nos deixar satisfeitos. Então a gente, por um momento, tem o apetite aberto, mas logo em seguida estamos famintos. E qual é o nosso alimento nesse momento? Do que nós nos alimentaremos agora? Quando o nosso desejo pela eternidade cresce em nosso coração. E a gente consegue encontrar a fonte da nossa satisfação. Então, o anseio pela eternidade cumpriu o seu propósito. É quando nós olhamos para o Senhor. É quando nós olhamos para aquele que é o pão da vida, o nosso alimento espiritual, o único que pode nos sustentar plenamente, responder ao nosso anseio e nos dar satisfação plena. Se você, como eu, sente no seu coração essa tal de borealidade, se em algum momento do seu dia esse anseio toma conta de você, você se arrepia e parece que esse mundo não é suficiente, aproveite esse momento para louvar o Senhor. Aproveite esse momento para ir até o Senhor. É isso que de fato nos difere como crentes de qualquer outra pessoa nesse mundo
que não conhecem a Deus. Eles têm anseios que não conseguem satisfazer. O apetite deles abre, abre, abre. Eles sentem fome, desejo, anseio, mas não conseguem se saciar. Nós conseguimos. Nós temos aquele que nos alimenta, que nos sacia. Então corra para o Senhor, irmãos. Corra para Ele nesse momento. E Ele dará satisfação hoje ao seu coração. Não dá para pular para a eternidade agora, ainda não. A gente tem que viver o dia de hoje. E no dia de hoje o Senhor nos dá muitas porções de graça, muitas porções da sua presença, para a gente se alimentar a cada dia com Ele. Então nós devemos trabalhar, nós devemos ansiar. E em terceiro lugar, no tempo presente nós devemos nos alegrar. Veja o verso 12 e o verso 13. Verso 12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Alguns comentaristas, irmãos, veem esse verso de forma negativa, como se o pregador estivesse dizendo aqui, não há nada melhor. Então que a gente se contente com isso. Como se ele estivesse dizendo que os prazeres dessa vida, comer, beber e desfrutar do resultado do trabalho, fosse prazer de segunda categoria. Mas não é isso que ele está dizendo. Na verdade, ser feliz aqui, em algumas traduções regozijar-se, é mais do que apenas se contentar. No original, a palavra tem o sentido de ter grande alegria, aproveitar, se divertir, jubilar, ter muito prazer. Então, o que o pregador está dizendo é descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser muito feliz, do que ter muito prazer, do que se divertir muito nessa vida. Além disso, ele continua mostrando para nós que essas coisas vêm do Senhor. Olha no verso 13. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. É como nós lemos na carta de Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ou como sintetiza o comentarista Sidney Greidanos, que diz o seguinte: nesse caso, como os seres humanos não conseguem entender os tempos que Deus estabeleceu, e muito menos controlá-los, é melhor que se concentrem no presente, no tempo de hoje e nas dádivas de Deus, comida, bebida e resultado do trabalho. A verdade, irmãos, é que nós não podemos, de fato, antecipar um dia sequer. Nós precisamos aproveitar o dia de hoje, cada dia. E se o anseio pela eternidade nos faz desejar algo além, e nós precisamos disso de fato, a gente precisa se lembrar que algumas coisas nesta vida são boas em si mesmas. Deus as criou de fato para nos dar alegria. E a gente precisa desfrutar disso. De dias bons, de uma boa refeição, de um bom café no início da manhã, de uma sopa deliciosa ao fim do dia, de tempo com a nossa família assistindo um bom filme, montando um quebra-cabeça, seja lá o que for. Essas alegrias, elas são muito úteis para nós. Uma vez, Chesterton disse o seguinte: vocês dão graças a Deus pelas refeições, e isso é muito bom. Mas eu dou graças a Deus pelo teatro, pela ópera. Eu dou graças a Deus pelo concerto, pela pantomima. Dou graças a Deus toda vez que abro um livro, quando eu desenho, quando luto boxe. Eu dou graças a Deus quando brinco, danço e quando mergulho a pena em um tinteiro. Deixa eu dar um conselho para vocês.
Nós não precisamos acrescentar um versículo bíblico a cada alegria e prazer que nós temos nessa vida. Não há nada que a Escritura diga, por exemplo, sobre assistir um bom filme, sobre ouvir uma boa música, sobre ir ao parque no fim de semana. Às vezes a gente se preocupa demais em dar algum respaldo bíblico para uma alegria ou outra, como se o Senhor não quisesse que nós desfrutássemos de alegria. E não é bem assim, irmãos. Aqueles que são casados, deixe-me perguntar, quando sua esposa faz um bolo para você, um bolo delicioso, e aí você recebe esse bolo, come uma fatia e se delicia, se alegra. Você diz, como esse bolo está gostoso, eu amei isso. Essa sensação de alguma forma minimiza o seu amor pela sua esposa? Claro que não. Ela fez para que você se alegrasse. O bolo é para que você desfrute dele. E se desfrutado da forma correta, amar o bolo vai fazer você amar ainda mais a sua esposa. Os prazeres que o Senhor entregou a nós nessa vida servem para isso. Para nos alegrar, porque Ele nos ama e Ele quer que a gente se alegre. E se a gente desfrutar deles da forma correta, ter alegria nesse mundo é amar mais a Deus também. É desfrutar mais do Senhor também. É conhecê-lo de forma ainda mais profunda. E, gente, a vida por si só tem muitos desafios. É muito difícil. Se a gente viver sempre com a cara carrancuda, fechada, se a gente não conseguir, de fato, desfrutar da alegria de cada dia que o Senhor nos dá, afinal de contas, a que Deus nós servimos? Quem é esse Deus que nós dizemos amar? Porque Ele está muito interessado em nos dar alegrias nessa vida. Então, vamos atender o que Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 5,16. Ele diz, alegrem-se, orem e deem graças em todas as circunstâncias. Alegrem-se, sejam felizes. Agora, uma coisa importante para se pontuar é que, de fato, se nós quisermos desfrutar demais dessas alegrias e desses prazeres, é muito perigoso que eles se tornem ídolos para nós. Foi o que o pregador disse que aconteceu com ele nos capítulos 1 e 2 de Eclesiastes. Buscando sentido na vida, em todos os prazeres que a vida podia dar, ele se decepcionou. E se decepcionou porque essas coisas se tornaram ídolos para ele. E se nós reconhecermos que de fato o autor desse texto é Salomão, nós podemos ver registrado na Escritura como ele se perdeu em idolatria, por amar demais os seus prazeres. Como é que a gente pode evitar isso então? Evitar que os prazeres dessa vida se tornem ídolos para nós. E eu gosto muito do que o teólogo Joe Rigney, autor do livro As Coisas da Terra, a propósito, uma excelente indicação para vocês. Ele tem algo que ele chama de ritmos de piedade. O que é isso? Ele sugere que a gente viva em torno de momentos de piedade direta e indireta. Por exemplo, quando nós nos sentamos para uma refeição, antes de comer, nós oramos, agradecendo a Deus pela dádiva da comunhão e da boa comida. Isso é espiritualidade, piedade, a propósito, direta. Mas após orar, nós damos atenção àquela comida, aos amigos à mesa. E desfrutamos daquele bem lembrando que o Senhor nos deu. E isso é piedade indireta. Se nós exercitarmos isso, desfrutando de cada coisa, a cada dia,
agradecendo a Deus, como Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses. É muito mais difícil que a gente se renda aos prazeres e não ao Senhor das dádivas. Então, você quer se alegrar? Se alegre. Agradeça ao Senhor pelo que Ele te deu e desfrute disso. Vá à praia, jogue futebol ou assista a um jogo de futebol para aqueles que quiserem. Vá ao cinema com a sua família. Conte piadas e ria de piadas. Compre presente para os seus filhos. Os deixe alegres também. Tire férias. Vá a um bom restaurante, coma uma boa comida. Tome um bom vinho ou beba uma boa cerveja. Com moderação, é claro. Mas desfrute dos prazeres dessa vida. Os prazeres que o Senhor quis dar a você e a mim. Com certeza o tempo presente se parecerá menos desesperador assim. A falta de controle será mais tranquila. A ansiedade talvez não terá tanto espaço se nós vivermos dessa forma. Então faça isso, irmãos. Se divirta, se alegre, porque não há nada melhor do que isso debaixo do sol. Por fim, no tempo presente, nós devemos também temer ao Senhor. Versos 14 e 15. O texto diz: sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. E a isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. O pregador quer dar uma explicação por detrás de todas as limitações que Deus nos impõe. A explicação é: Deus faz isso para que nós o temamos. É importante a gente entender que temer a Deus não significa ter medo ou estar assustado diante do Senhor, mas significa reverenciá-lo, estremecer diante do seu grande poder, da sua majestade e da sua grandeza. Temer ao Senhor significa buscá-lo, significa adorá-lo, significa se render a Ele. Ao final de Eclesiastes, nós vamos ver que essa é a grande mensagem do livro. E não só do livro de Eclesiastes, mas de toda a literatura de sabedoria. Como nós já vimos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o que crentes fazem. É o que aqueles que o conhecem fazem. Nós o adoramos, nós o amamos, nós o respeitamos sobremaneira. Isso é temer a Deus. Então, quando nós vemos as nossas limitações e em contraste o poder de Deus, quando nós vemos um anseio da eternidade no nosso coração e ao mesmo tempo a incapacidade de acessar essa eternidade, nós só podemos fazer uma coisa: reconhecer a grandeza de Deus e temê-lo. E o pregador faz um acréscimo aqui, repetindo o que disse no capítulo 1. O pregador diz: aquilo que é, verso 15, aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Mas ele coloca um adendo: Deus investigará o passado. Talvez em algumas versões, Deus trará de volta o passado, ou Deus renovará o passado. Há certa dificuldade em entender o que isso significa, mas é como se o texto dissesse: as coisas sempre acontecem do mesmo jeito, mas Deus conecta passado, presente e futuro. As coisas que foram não se perderam, não foi deixado de lado. Existe uma conexão entre tudo o que aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda acontecerá. E Deus está soberanamente controlando tudo isso. Nós estamos aqui dentro, queridos,
limitados, acontecendo enquanto o tempo acontece, uma coisa de cada vez. Mas o Senhor não. Ele está além do tempo, controlando o tempo. Diante dele está passado, presente e futuro de uma vez só. E isso é tão louco que a gente não consegue nem entender, conceber. Mas é o que o texto nos diz. Tudo acontece diante de Deus por uma razão, por um propósito que Ele estabeleceu, e Ele está no controle de tudo isso. O nosso Deus não é vítima dos limites temporais. Ele não depende do tempo. O tempo depende do Senhor. Inclusive o nosso presente. E é por isso, diz o autor de Eclesiastes, que nós precisamos adorá-lo, temê-lo, reconhecer quem Deus é. E a minha pergunta para vocês é, diante dessa falta de sentido na vida, diante desse zumbido na alma, diante das insatisfações dessa vida, o que você vai fazer? Você sabe, irmão, você já entendeu, minha irmã, que alguma coisa está muito errada nesse mundo e com você. Já deu para entender que esse mundo não pode ser tudo que existe, porque ele não consegue satisfazer a nenhum de nós plenamente. No fundo do nosso coração, nós sabemos que só há uma saída. Então nós ouvimos o sussurro do Espírito, que nos diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Resistir aos aguilhões do Senhor só lhe trará dor. Foi isso que ele disse a Paulo. Resistir ao Senhor será doloroso. Continuar neste caminho, se esquecendo de Deus, tentando viver a sua vida independente de Deus, só trará dor a você. Nenhum de nós fomos feitos para viver sem Deus. Nós dependemos dEle, nós precisamos dEle. O ímpio então só se engana, com um prazer ali e outro aqui, se alimentando de vestígios do Criador, tentando se saciar com migalhas, e isso nunca os alimenta. Será mesmo que nós precisamos viver isso? Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, nós não teremos uma segunda chance. Como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 9, depois da morte segue-se o juízo. O Senhor está nos dando uma oportunidade hoje, no tempo presente, para que nós reconheçamos a sua majestade e grandeza. Para que a gente se ajoelhe diante dele, reconhecendo que ele é o Senhor. Ele está nos chamando hoje, ele está dizendo: não endureça o seu coração. Tema a Deus. Adore-o, como você foi criado para adorá-lo. Não há mais nada nessa vida. Não há outro propósito nessa vida. Não há outro sentido na vida, senão este. E é o que o pregador está dizendo. Ele que desfrutou de todos os prazeres que esse mundo pode dar. Ele tentou, irmãos, ele tentou arduamente, talvez como você esteja tentando hoje. Ele tentou encontrar sentido para tudo. Respostas nos prazeres dessa vida. Ora no vinho, ora na relação com mulheres, ora em construções, em empreendimentos, no trabalho,
ora na riqueza, seja lá o que este mundo pudesse dar, ele tentou. No final de tudo, a conclusão foi: nada disso satisfaz. Não tem nada nesse mundo que alimente esse anseio, essa fome no meu coração. Eu preciso do Senhor. Só o Senhor traz satisfação. Só Ele pode me dar o que eu preciso. Aliás, é só dele que eu preciso. Eu não preciso mais de nada. Eu não preciso de tantos prazeres assim. É muito bom que eu os tenha. Obrigado, Senhor, por todos eles. Mas o que eu preciso ao fim do dia é do Senhor. Nós podemos jejuar, o alimento pode faltar. Podemos desligar a TV, podemos ficar reclusos em casa. E se nós não tivermos nada e ainda tivermos o Senhor, nós teremos tudo. Essa é a mensagem final do pregador. Você está desesperado, buscando sentido, ansioso, com fome. Vá até o Senhor. Ele é a resposta de todos os nossos desejos. Ele sacia o anseio do nosso coração. Vá até Ele, irmão. Hoje, não espere mais um dia. Não espere mais uma hora. Sabe por quê? Nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Eu não estou falando sobre 10 anos no futuro, sobre décadas além. Não, nós não sabemos o que o próximo minuto nos reserva. Nós não sabemos o que nos reserva quando saímos por aquela porta. É muita pretensão achar que nós estamos seguros. Nós não estamos. O dia de amanhã cabe ao Senhor. E nós não sabemos quando Ele vai nos levar. Jesus, falando sobre o homem que acumulava riquezas, disse que Deus o chamou e disse: insensato, essa noite pedirão a tua alma. E o que você fará? Não deixe para amanhã, irmãos. Não espere mais um dia. Se renda ao Senhor agora. Ele é o seu Criador. Ele ama você. Ele quer te salvar. Quando Ele nos criou, Ele estabeleceu um relacionamento conosco. E nós o quebramos. Nós nos rebelamos contra Deus. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Todavia, o Evangelho nos conta que o Senhor não desistiu de nós. Ele poderia nos eliminar, mas Ele não fez isso. Ele enviou o seu Filho unigênito para nos salvar. Jesus, o Deus Filho, se encarnou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele, que é eterno, se prendeu ao tempo. O infinito se tornou homem, com todas as suas limitações. E a empreitada da salvação, irmãos, foi muito difícil, terrível para Jesus. Ele não pôde pular as torturas da cruz. Ele não pôde avançar. Ele precisou sofrer cada segundo de dor, angústia e sofrimento. Ele precisou sofrer separação de Deus Pai na cruz por nós. E cada angústia, cada dor que o Senhor sentiu foi infinitamente profunda, pois era o juízo de Deus sobre ele. E nós sabemos, ele morreu, ele padeceu na cruz, mas ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo, como o tempo também não podia. E ao ressuscitar,
Ele prometeu que ascenderia à direita de Deus Pai, que Ele intercederia por nós todos os dias, e é o que Ele está fazendo agora, nesse momento, e que no devido tempo Ele voltaria, não como uma ideia, não como um espírito, mas em corpo, como Ele está agora ressurreto. Ele vai voltar no tempo que nós não controlamos, no tempo que Deus estabeleceu. E quando Ele voltar, aqueles que dormem no Senhor, aqueles que morreram, serão ressuscitados. Aqueles que ainda estão vivos serão glorificados. E aí, irmãos, quando isso acontecer, o tempo não será mais o nosso inimigo. A morte também não, pois ela não existirá mais. Nós viveremos para sempre com Deus. Em corpo, em carne. Nós estaremos com o Senhor para sempre. Nós viveremos para sempre. Não mais com um anseio no coração pela eternidade, mas desfrutando para sempre dessa eternidade. O tempo presente, cada dia da vida futura com Deus será maravilhoso, sem dor, sem sofrimento, sem lágrima. Todos os dias serão maravilhosos com Deus. E quando isso acontecer, aí sim nós olharemos para essa vida e veremos como ela foi rápida, passageira, como um vapor. Mas isso não significa que os dias aqui não terão valido a pena. Isso não significa que nós simplesmente esqueceremos o que vivemos aqui. Cada dia importa para Deus. Nós lembraremos com muita alegria do tempo que nós dedicamos ao Senhor, do quanto nós desejamos encontrá-lo hoje. Lembraremos quase que aquela memória engraçada de um tempo difícil que nós contamos às vezes nas nossas histórias. Você lembra de quando o mundo era tão difícil para nós? De quando ainda não tínhamos encontrado o Senhor? Quando nós orávamos, cantávamos, desejávamos, mas ainda não tínhamos visto? Vocês se lembram como era difícil? Mas graças a Deus nós estamos aqui. No tempo de hoje, irmãos, nós não podemos pular até esse dia chegar. Não dá, infelizmente. Quem dera fosse possível. Mas nós podemos fazer o melhor que Ele nos deu. Trabalhando, ansiando, contemplando, se alegrando e adorando a Deus. Então, saia daqui hoje com expectativas para provar cada um dos momentos do tempo. Mastigue bem e devagar. Prove aquela sobremesa que você tanto deseja. Beba muita água. Beba um bom vinho. Desfrute de mais tempo com a sua família. Sue um pouco. Corra. Treine um pouco de boxe, talvez. Se divirta. Receba e dê. Seja muito grato a Deus até o dia da sua morte. Porque o tempo está contando contra você. 70 anos, 80 anos, talvez 90 se você for muito forte. Alguns chegarão até os 100. Mas aí, tudo se findará aqui. Não vai ser o fim de fato, mas algumas coisas vão ficar para trás. Então caminhe. Vá um pouco mais rápido, diminua o ritmo. São só mais algumas décadas e nós encontraremos o nosso Salvador. Abaixe sua cabeça e vamos orar.